aqui eu estou falando de gerar resultado e também gerar com produtividade. Então, quando eu encontro esses dois, né, se você é um consultor que está interessado em gerar resultado, e se está interessado em gerar melhorias, entender como que é essa parte, é aqui um canal que eu vou falar sobre isso. E esse conteúdo de hoje, né, ele é também um aquecimento para a jornada da melhoria de alto impacto que eu vou fazer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, né, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar 3 aulas ali falando sobre os pilares da melhoria, né, de alto impacto. Então lá a gente vai entender o que está na base da formação das melhorias e só com esse conteúdo você já vai conseguir gerar as melhorias nos seus processos. E lá também eu vou mostrar que existe sim um passo a passo, existe uma sequência onde você pode construir esses resultados de melhoria. Aqui eu quero falar com o consultor, né, que abordando os principais então obstáculos, as principais sacadas, assim, as crenças limitantes, até essa parte importante da construção da melhoria, nessa jornada do consultor. Estou preocupado aqui em falar sobre esse caminho do consultor até chegar essa melhoria. É um conteúdo para você que quer gerar valor para o cliente, né? Assim, não tem nada de errado com fazer somente uma parte, ou fazer um pedaço do escopo, outro pedaço, dependendo do contrato, mas aqui eu quero falar do ciclo completo, um ciclo de executar a melhoria e de ter isso como objetivo, né? E todo o resto, né? Todo o resto que a gente achar nesse processo, nesse ciclo, que não diz respeito à formação dessa melhoria, a gente vai naturalmente ir tirando as partes desse processo. Isso é o que a gente chama de foco, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas também tem que saber o que não deve ser feito, né? Para a gente tirar isso do nosso processo e sobrar o tempo que a gente está falando aqui na metade do tempo, né? Então a gente quer desenvolver o resultado, mas com produtividade. Então não dá para fazer todas as etapas detalhadas se aquilo lá não gera valor, né? Por exemplo, no contrato, que é na proposta que a gente está falando. E isso aqui, para que seja entendido, né? Para que faça sentido, na verdade, eu falar sobre melhorias aqui, né? De processo. Eu estava pensando nisso ontem, né? Falei, achei melhor esclarecer porque o mapeamento de processo pode ser uma entrega, nada de errado com isso. O cliente, né, o nosso parceiro lá, ele pode contratar um mapeamento de processos. Ele vai lá, você vê muita coisa sobre isso na internet, sobre fazer um mapeamento de como o processo é hoje, um diagnóstico, não é existe, e ele pode fazer também somente a documentação disso. Mas o tema de hoje é bem o que vem depois disso. O que vem depois do to be seria o tema de hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem coisas a ser feitas depois do to be? Então é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês como uma parte de uma melhoria. Né? A primeira coisa é entender que isso aqui é um ciclo. Né? Eu fiz um desenho aqui, ó. Se a gente entender que é um ciclo de melhoria, né? Por exemplo, eu tenho um exis aqui embaixo, eu tenho um to be ali em cima, né? Onde eu devo fazer um novo processo. Isso é uma escada, né? Que eu devo chegar de um para o outro. Eu estou falando de gerar melhorias. Eu estou falando de construir esse caminho. Então, a própria definição dessa escada já remete ao conceito da melhoria contínua. Então é importante entender que isso é um ciclo. É um ciclo de melhoria que tem um as-is, que vai ser identificado os gaps, que vai ser identificado as oportunidades de melhoria, os conflitos entre os setores, sistemas, né, os handoffs, e aí depois disso a gente vai fazer as melhorias e sim eu vou entregar um novo processo. Mas é que esse novo processo ele acaba virando o seu processo atual, o seu as-is, e isso torna de novo um ciclo.
Então é importante entender isso, que o mapeamento de processos é uma parte do ciclo da melhoria. Nós estamos falando aqui da melhoria, né? Então, o que eu quero abordar hoje é por que é importante a gente olhar isso, assim, depois do to be, agora que eu chego lá, por que isso é importante, né? Qual a razão da gente estar falando de uma coisa que vem depois? Por muita gente entende que eu já acabei o meu projeto aqui, os meus resultados acabaram na hora que eu entreguei um novo processo. Alguns outros contratos, como eu disse, nem chegam nisso, né? Chega só uma documentação de exige o processo como é hoje. Primeiro, porque a gente está falando muito aqui, que é um dos pilares, inclusive, de enxergar o todo. Eu tenho que enxergar o todo do processo, dessa forma mesmo que eu mostrei nesse desenho aqui, para que a gente consiga saber que existe coisas além, saber o que está ali no meio, porque se eu enxergo só a minha fase, minha parte ali do mapeamento, eu sequer vou enxergar que vai existir alguma coisa depois, né? Então, primeiro eu tenho que enxergar o todo. E depois a gente tem que entender que isso é o que produz valor. Como assim, Eduardo? Eu, de todas a maioria das vezes, eu não consigo lembrar aqui, para não falar que eu nunca mostrei, mas eu não consigo lembrar a última vez que eu mostrei um desenho para numa reunião de apresentação de melhorias, né, para um diretor. Eu juro que eu não consigo lembrar porque assim ele não pede o desenho. O diretor não compra desenho. Então, se a gente está falando aqui de fazer mapeamento, está falando aqui de fazer os levantamentos todos, eu acho super importante, eu acho que é uma ferramenta essencial para atingimento da melhoria de alto impacto. Um mapeamento bem feito, e eu digo aqui não é um mapeamento extenso, um mapeamento bem feito, ele vai levantar oportunidades para que a gente ache a melhoria. Então, lá na diretoria, eu já apresentei para muitas reuniões, para diretoria, para alta gestão, para CEO de empresa, e eu não lembro de ter mostrado, ele pediu, abre os desenhos que eu quero ver, sabe? Eu até já cheguei a levar muitas vezes em reunião para mostrar o trabalho e tudo, mas não pede. E por que ele não pede, né? Simplesmente porque não é aquilo que ele contratou. Então, assim, às vezes não está explícito, mas ele quer uma coisa que gere valor para a empresa. E o que gera valor para a empresa está depois do to be. Que é isso que a gente está falando aqui. É como que eu vou fazer tudo aquilo que você desenhou funcionar. Então, o que ele quer, na verdade, são mudanças, são melhorias, são gestão por indicadores. Tudo isso vem depois do to be. Né? Então, assim, eu só fazer um desenho não quer dizer que ele vai funcionar. E aí ele falou, Eduardo, mas aí eu não tenho tempo, nós vamos chegar aí, nós vamos falar sobre isso, mas eu preciso que entenda que existe uma coisa que gera valor mais do que o desenho para o contratante do trabalho, né? Então, se a gente fala que a gente está olhando sempre para o cliente, ele não quer esse desenho. De novo, eu repito aqui, né? Aí eu estou falando aqui para você que vai levantar melhorias de processo para o seu cliente. Se você está fazendo um mapeamento em uma documentação existente para qualquer que seja um outro objetivo, tá tudo bem. Né? Eu não quero ficar discutindo o que é melhor, mas eu estou falando aqui da melhoria. A melhoria só vai surgir fazendo uma das coisas que eu estou falando aqui hoje. Né? Ele compra um processo novo, sim. Né? Ele compra esse processo novo, mas ele compra o processo novo funcionando, ou pelo menos você tem que dizer ele a forma como vai acontecer, entendeu? E não simplesmente um processo ideal que vai ficar lá e ele vai guardar na gaveta. Isso é claro se você tiver com esse objetivo de produzir valor para o cliente, né? Aí vai ter que olhar projeto a projeto. Então, na definição mesmo do que nós estamos falando aqui, quer dizer, o que é e o que não é, esse ponto aqui depois do to be, né? Na definição, literalmente, aqui a gente tem algumas entregas, assim. Então, assim, depois do to be, é preciso entender isso. Ainda tem o plano de ação, ainda tem o próprio novo processo em si, né? Mas tem o plano de ação, ainda tem um treinamento, talvez para
para que você faça ele acontecer. Quem sabe tem uma implantação do escritório de processo, não? E a própria gestão desse plano de ação para que o negócio aconteça. Então, assim, só falando de entregas literalmente, eu tenho algumas etapas depois que pode ser vista depois do to be. Eu tenho um as is, como eu fiz o desenho, tenho um to be aqui em cima, e para que esse as is vire esse to be, eu tenho que construir essa escada aqui de forma que ele vire um novo processo, que fique um processo com melhorias. E isso não vai vir simplesmente mandando fazer. Então eu tenho que construir essa construção que eu estou defendendo aqui, que apesar de ela estar no todo, né, que eu mostrei, ela vai ser construída para que o to be vire esse nível aqui. Inclusive, ele vai melhorando, né? Você não faz assim, uma forma ideal para chegar no to be, numa forma 0 ou 1. Assim, ou eu estou no as is ou eu estou no to be. Eu tenho um desenho hoje, atual, que é o chamado as is, e depois eu vou melhorando ele, eu vou gerando as melhorias, vou acompanhando, ele vai fazendo algumas mudanças, ele vai se transformando. Ele vai se transformando no to be, e ele sempre vai ser um pouco melhor, de forma que toda vez que você consegue executar ele, ele já vira o seu as is. É isso que nós estamos falando. Aí virou as is, e depois do as is, você continua com esse plano, né, até que ele vá melhorando, a melhoria contínua, né, rodando como se fosse um ciclo PDCA mesmo, e você vai tendo novos processos aí melhorados, né? Então, o que é isso aqui, né? As entregas existem. Então, primeiro eu preciso entender que, além do mapeamento do as is, além do mapeamento to be, eu tenho outras entregas a serem feitas para tentar tangibilizar isso. O que não é, assim, o que é bem diferente aqui na definição, o que não é essa transformação, é o seguinte, é só entregar. Então, assim, se eu só entregar, não quer dizer que vai funcionar, não quer dizer, tá? Se tiver uma empresa com muita maturidade, com escritório de processos já implantado, pode ser até que ele já consiga implantar isso de forma natural até, mas entregar não é igual a fazer funcionar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Então, eu fazer funcionar é transformar o cliente, é transformar o processo que estava antes num novo processo. E para isso, né, tem muitos passos para serem dados aqui que a gente pode discutir para que isso aconteça. Eu quero dar 2 exemplos aqui de uma experiência minha. Eu vou chamar de cliente 1 e cliente 2, são projetos que eu participei ativamente, né, participei pessoalmente dos 2 projetos, então eu posso falar bem deles aqui sobre os resultados. Então, no projeto 1, uma empresa multinacional, a gente fez todas as etapas conforme tinha que ser feito no nosso planejamento. A gente fez uma arquitetura de processos para saber quais processos iam ser mapeados. A gente trabalhou com 2 consultores, a gente fez os processos mapeados na forma de as is, fizemos por ciclo, ou seja, de forma ágil, cada processo eu fiz ele de forma inteira, né? Assim, eu fiz o as is, a melhoria, o to be, o plano de ação de um, depois eu fui para o outro, as is, melhoria, to be, plano de ação do outro. Então a gente foi seguindo essa metodologia com 2 consultores em paralelo. Então a gente estava mapeando e estamos gerando as entregas, geramos os desenhos, geramos o as is e o to be, as melhorias a gente gerou apresentações. Essas apresentações foram apresentadas para o CEO da empresa. É lógico que melhorias incrementais, melhorias do dia a dia, do desenho mesmo de processo, ou coisas assim de correções de gaps ali, a gente não mostra tudo lá para o CEO. As melhorias, vamos chamar estruturais, as melhorias de alto impacto, a gente leva para a direção ou para outra gestão. No caso lá era o CEO que queria ver, contratou o projeto, e assim foi feito durante todo o andamento do projeto de 10 meses, né? E a gente entregou, tudo isso foi entregando ao longo do projeto, com reuniões, com apresentações,
E nessa parte, e depois que acabou o projeto, né, trazer o resultado, eu fiquei muito satisfeito com a entrega. Então, assim, eu, o Eduardo, estava ali trabalhando e fiquei muito satisfeito com a qualidade das entregas. Então, foi um trabalho muito bem documentado e foi tudo entregue. E o diretor da nossa empresa, que trabalha na parte comercial, me perguntou como estavam as mudanças, porque ele que inclusive vendeu o projeto. Ele falou, como que estão as mudanças lá? Como que estão as melhorias? E foi aí que a ficha caiu para mim. Nesse momento, esse contrato que eu fiz lá atrás, eu não tinha essa dimensão. Eu achava que isso tudo que estava fazendo estava certo. E ele, a hora que ele fez essa pergunta, eu verifiquei que eu não sabia responder. Então, quando eu não soube responder como estavam as mudanças, eu tive a sensação de que eu não fiz o trabalho direito. Né? Assim, não houve reclamação, a empresa gostou das entregas, pegou as ações para serem feitas, aquilo que eu falei do plano de ação, mas eu não sabia responder. É como se fizesse uma analogia de um jogo de futebol, né? A gente viesse trazendo a bola da defesa, do meio de campo, passou, foi para o ataque, entrou na área, entrou na pequena área, e aí o pessoal fala, aí chutou para fora, Eduardo. Eu falei, não, eu deixei a bola lá e fui embora. É como se fosse essa comparação, assim, eu deixei a bola lá e fui embora. Eu não sei se o gol foi feito, eu não sei se alguém chutou, eu não sei se foi para fora, se foi para dentro, eu não sei. Então essa parte causou assim um grande incômodo em mim. E depois dos projetos a gente sempre faz essa parte de lições ensinadas, e nessa parte das lições ensinadas eu trouxe isso que eu estou contando aqui, e a gente alterou a nossa metodologia de se preocupar muito mais com essa parte do que vem depois, dessa gestão das ações, dessa gestão das mudanças, né? E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. O cliente 2, né, para ter uma comparação, foi um pouco diferente, foi logo depois desse acontecimento. Então, com essas lições ensinadas, a gente levou a metodologia e já no planejamento, assim, a gente já pensou em fazer essa parte da gestão da mudança. Então, assim que entregasse os to-bes, o plano de ação feito, sim, a gente fazia bem feito isso. E aí depois a gente implantou essa gestão da mudança dentro da metodologia para atingir a melhoria. Queriam melhorias de processo, o projeto era de melhoria de processo, não de documentação de processo. E aí a gente fez isso, inclusive destacando profissional só para fazer a gestão da mudança. Então, assim, o que quer dizer isso? Né? Enquanto eu mapeava um processo aqui, do ESIS, a melhoria, o to be e o plano de ação, tinha um outro para começar aqui, enquanto o consultor pulava desse para esse aqui para fazer o outro processo, esse meio de campo que entre um e outro, a gente precisaria fazer a gestão da mudança. Então, enquanto ele terminava, a gente já entrava com outra frente, acompanhando as ações e fazendo agendas periódicas com os donos de processo. Então, essa foi a grande diferença. Não? Essa eu diria que foi o fator de sucesso para a gente fazer. E isso virou a metodologia que a gente faz hoje, que seria a entrega, né? A entrega não só dos desenhos, do plano de ação, mas também da gestão da mudança, enquanto a gente estiver dentro do contrato, que dá para fazer muita coisa. Né? Essa é uma questão que é uma objeção, uma dúvida que vem sempre, que fala, mas não vai dar tempo. Né? A diferença desse cliente 1 para o cliente 2 foi que o cliente gostou muito. Se vocês lembrarem que eu falei, o primeiro, eu gostei muito. Esse segundo caso, o cliente gostou muito. Então, quer dizer, se eu estou preocupado em gerar valor, né? Então eu estou preocupado em quem gostar aqui, né? Não é só gostar de achar legal, mas de atender expectativas. Então, a grande questão é que, a princípio, parece que você está fazendo mais, né? Dando mais do que foi vendido. Parece que você está indo lá e fala assim, o cara vendeu isso aqui, você está fazendo muito mais. Parece até que você está fazendo o trabalho dele. Mas fala, isso aqui não é meu, isso aqui é dele.
É claro que eu estou falando que tem que ter clareza no escopo, tá? Mas o projeto é de melhoria. Então eu tenho que falar de melhoria, eu tenho que atuar nas melhorias, tá? Então isso para mim é valor. Quando parece que uma coisa é mais do que foi vendido, como parece bom para ser verdade, sabe? Isso aqui é muito bom para ser verdade, porque o cara vem e faz isso aqui para mim, então isso para mim é valor. Então se a gente consegue priorizar isso, porque tenho que priorizar, eu tenho que abrir mão de outras coisas, né? Isso para mim é valor. Aí vem a pergunta, né? A pergunta é, por que então que a gente não faz? Né? Por que a gente não faz se isso é valor? Por que a gente não vai lá e implanta isso no cliente se isso aqui é o que ele quer? Né? Por que nós não fazemos? Por que a gente baixa a cabeça e sai fazendo as entregas sem ao menos se preocupar com isso? Né? Essa é uma pergunta que vem de provocação para os consultores. E eu vou dar aqui dois fatores ou duas razões, não sei por que a gente não faz, porque deve ter muito mais, mas eu vou falar de dois. O primeiro é um que parece muito óbvio, está em todas as quase as respostas que a gente possa dar, porque nós não sabemos. Simples assim, a gente não sabe, porque se soubesse, cara, já estava fazendo. Né? Assim, aí pode dar uma discussão, mas é isso, a gente não sabe. E aqui pode dividir em dois ainda. Assim. Primeiro, que eu não vejo, assim, eu não consigo ver que tem alguma coisa depois do to be, que, assim, que o projeto não acaba depois que eu entrego, simplesmente sai correndo. E depois, primeiro eu preciso enxergar. Então pode ser que eu não esteja enxergando, e depois pode ser que eu até enxergue que tem, mas eu não consigo fazer. Então, a primeira coisa a gente não sabe. Então, às vezes eu não sei provavelmente enxergar e às vezes eu não sei executar o que eu vi. Né? São duas possibilidades aqui. E a outra razão é, eu não sei se é uma desculpa, mas a outra razão é que você escuta muito isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Então, se eu não tenho, eu vou substituir o tempo aqui por recursos. Tá? Porque aí o tempo é um recurso, então eu não tenho tempo, eu não tenho gente, eu não tenho verba, eu não tenho atenção do envolvido, do cliente. Então eu não tenho recursos para fazer isso acontecer. O curioso nessa parte aqui é que tem uma frase que provoca essa objeção. Né? O problema é a solução. Então, se exatamente porque eu não tenho tempo que eu tenho que fazer esse trabalho, essa priorização. É exatamente porque eu não tenho esses recursos que eu tenho que me preocupar com o que é valor para o cliente. Então, não é o problema. Se você não tenho tempo, eu não consigo executar. É exatamente porque eu não tenho recursos que eu tenho que executar de uma forma focada, de uma forma priorizada, de uma forma concentrada na solução para o cliente. Então é esse foco que a gente deve ter. Porque se você entrega, se você enxerga o todo, primeira coisa, você consegue monitorar o todo, você consegue planejar o todo. Se você enxerga, você consegue planejar. Então a primeira coisa é isso. Se você pegar essas 4 fases aqui, né? Se for assim, para fazer a melhoria, que é um ciclo, eu tenho o as is, depois a melhoria, o to be e o plano de ação. Se você dividir isso aqui, 25% do tempo em cada um, no começo, quando você não sabe fazer, você faz isso e depois regula. Por isso que é ágil a entrega. E aí isso no planejamento. Na hora de executar, você vai ver que não é assim, que não é 25% cada um. Você vai ver que um gasta 10%, o outro gasta 30%, o outro gasta 15%. E aí você vai regulando, né? O problema de fazer isso é você não enxergar o todo de novo e sair gastando o seu recurso todo na primeira fase. Assim, eu gastei meu recurso todo no ESIS, fiz um monitoramento grande, com detalhe grande, com um monte de coisa que às vezes ninguém vai ver. Né? Porque lembra, no ciclo ele tem que virar um processo novo. Então, você gastou muito tempo aqui, aí depois a melhoria você fez mais ou menos. Na hora de fazer o desenho final, nem sobrou tempo, você já entregou. E quando você vê, acabou o tempo do contrato.
e aí você tem que ir embora. Então, quer dizer, você não dividiu o seu tempo. Falar, ah, Dória, mas nunca tem tempo suficiente. Ora, o gerenciamento do projeto é assim, cara. Você nem sempre tem o tempo ideal para fazer a atividade, mas você tem o 100%. E o 100% é o que você tem. E eu falo bastante isso para os consultores. Eu falo, você tem o seu 100%, então divida o seu 100%. Fala, ah, mas aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Ótimo, então a gente está evoluindo. Então me diga o que você tem que abrir mão. O que eu vejo no campo não é isso. O que eu vejo no campo é você fazer o que você acha que tem que entregar perfeito no primeiro, perfeito no segundo, quando você vê acabou o tempo. Então, você não está distribuindo 100%, você está agindo como se tivesse 300%, mas você tem 100%. Né? Então, assim, distribua o seu 100%. Você tem que falar e a comunicação transparente com o cliente é o que faz gerar confiança. Falar, ó, meu amigo, eu não tenho tempo para fazer tudo isso aqui, mas é isso o trabalho. Né? Depois falar, mas aí eu vou fazer só uma ou duas melhorias? Eu falei, é esse o trabalho. Aí, só que aí já, muitas vezes já foi, né? Recentemente eu conversei com um cliente, ele me ligou, que a gente já tinha entregue o trabalho pouco tempo atrás, e ele me fala, a gente sempre trocou ideia sobre a percepção do trabalho. Como que você está achando? Ah, estou achando vago, não estou entendendo. A gente, ao longo do contrato, eu sempre faço esse contato com o pessoal, até para saber como os consultores estão indo, tá? Para direcionar esforço. E ele estava satisfeito com a entrega. Participou inclusive nesse contrato nós fizemos a gestão da mudança. Você vê como tem sempre pontos para melhorar, que eu vou falar aqui. E aí ele me disse o seguinte, quando começou o projeto, eu estava interessado no mapeamento para documentar, não é ESIS. Eu estava interessado nisso. Então eu dei muita atenção no ESIS. E se o consultor não sabe como conduzir essas agendas de mapeamento, de levantamento de melhoria, ele é conduzido, né? Obviamente. Se ele não sabe conduzir, ele é conduzido. E se ele é conduzido, ele já não está mais governando essa distribuição. Então é um grande problema aqui, não é técnico do consultor. O problema aqui é essa habilidade, essa competência de conduzir as agendas. Isso é uma das coisas que nós vamos falar bastante lá na semana da jornada da melhoria, né? Exatamente isso. Onde está o problema do consultor para executar? E fechando a história aqui, esse cliente me disse o seguinte, depois que eu vi o produto entregue, depois que eu vi que eu tinha um plano de ação para eu tomar conta, ele falou que você me deu para eu executar as ações, porque isso é um problema, na hora que você vai fazer o mapeamento, você já tem que falar para o cara, falar, o todo é isso aqui, pessoal, as ações que eu identificar aqui no To-Be vão voltar para vocês e vocês vão executar. Se você tem essa clareza com o cliente, ele vai lá e vai saber que as ações são dele, né? E aí, quando ele viu que ele tinha que executar as ações e o To-Be era ele que ia construir, palavras dele foi o seguinte, eu percebi, então eu notei que eu percebi que o To-Be vai ser meu novo ESIS, foi palavras dele, foi o que a gente falou aqui. E agora eu percebi que o To-Be é o meu novo ESIS. Então, caiu a ficha para o cliente agora. Então, assim que esse To-Be que ele ficou guardando tanto o ESIS, né, o processo atual, mas a gente tinha que ter mais foco no To-Be, que agora é o ESIS dele. O outro, o que eu faço com o outro? Né? Falei, então eu devo fazer correndo? Eu falei, não. A palavra para o ESIS é suficiente. Eu tenho que fazer um processo atual, um mapeamento suficiente para poder levantar os gaps, as diferenças, os gargalos, e para poder priorizar as melhorias e aí sim encontrar tempo. Né? É disso que nós estamos falando, é levantar a melhoria sem abrir mão do resultado, mas com tempo. Então eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer na metade do tempo. Né? E aí o problema disso tudo, né, é que ele falou que usou a palavra arrependeu. Arrependi. Então arrependeu já foi, né? A gente teve as entregas, tudo bem, fechamos o projeto e aí ele se arrependeu. E aí ele até chegou na conclusão, né? A gente falou sobre isso, exatamente dessa agenda que eu estou falando aqui hoje. Ele falou, a diretoria compra, né? A diretoria compra o que vem depois disso. Ela compra, que é o que a gente falou
hoje aquilo, compra o que vem depois do desenho que você fez. Então, como que a gente faz, né? Como fazer, então, se, se a gente tem um caminho, se tem um certo, né, vamos chamar assim, se tem um caminho que dá um resultado melhor, vamos chamar assim, não uma palavra certa, não, acho que não é a mais adequada aqui. Eu sempre, né, nesse roteiro que eu falo dos assuntos, eu falo primeiro o jeito de não fazer. Baseado em quê, Eduardo? Baseado no teste em campo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é exatamente campo de batalha. Então, assim, tudo que eu testei no campo, eu estou falando aqui para a gente entender esses obstáculos, esses atalhos. Então, são coisas testadas. O jeito de não fazer seria eu primeiro ignorar o todo. Eu não considerar a visão do todo. Eu entrar no cliente focado em fazer o as is com o tempo que eu tenho e depois eu penso na melhoria, depois eu penso no to be. Eu entrar focado em entregas. As entregas têm que ser direcionadas depois que eu entendo para que eu estou fazendo. Né? Aquela conversa de propósito toda, ela é verdade. Eu tenho que entender para que eu estou fazendo. Então, porque se você não enxerga o todo, né, o jeito errado é você primeiro planejar errado. É planejar um processinho colado no outro. Eu falo porque eu já fiz muito isso, fiz muitas vezes. Então, às vezes não cabe, aí eu planejo um aqui, acaba o outro, já entra o outro aqui. Então não tem como eu fazer isso, eu não enxergar o todo. Primeiro, eu tenho que dedicar tempo para isso, né, para poder ter qualidade. Então, se eu não estou nem dedicando tempo, não vai ser bom. Então, eu estou abrindo mão dessa parte da gestão. Então, quando eu não tento enxergar o todo, aí tem que tentar primeiro planejar assim, depois executar assim. E um outro ponto de não fazer aqui é assim, enxergar só entregas. Né? Primeiro, eu não enxergo tudo, mas enxergar que é tudo entrega. Se eu enxergo só entrega, eu posso apostar com você que você vai gastar as horas do processo do projeto todo no início, porque você vai fazer com toda a dedicação o levantamento e não vai sobrar nada, você vai apertando a mudança. Isso aqui não é só em mapeamento de processo não, gente. Isso aqui é vários projetos que estiver executando e você não tiver de olho no todo, no avanço percentual, a quanto que eu estou fazendo, você vai empurrando as outras etapas e vai achatando as etapas finais. Acaba correndo, acaba fazendo hora extra, acaba entregando o projeto, trabalhando em outros projetos em mais turnos, enfim. Quando você não enxerga o todo, você já foi, se queimou o tempo que daria para você fazer alguma coisa. Então você tem que falar, pessoal, eu só tenho mais essa agenda para fazer isso, por quê? Aí tem que falar, usar o porquê, né? Porque depois vem isso e depois vem isso. E depois vocês vão precisar de tempo para fazer isso, entendeu? Falar, entendi. Porque se você chegar lá no cliente e falar para ele só, ó, a gente tem que fazer isso hoje só, e não explicar o porquê, ele não compra a ideia, né? Então você tem que explicar por que você está falando que tem que focar, o tempo tem que ser mais curto. Você tem que explicar isso. Você tem que explicar que as mudanças têm que ser priorizadas. Tá? Então, isso aqui para mim, que não sobrar tempo da mudança, é uma coisa muito séria, né? Porque a gente mostrou o desenho lá, a entrega, né, as entregas, assim, ela deve ser a construção do novo processo. Ou seja, ela deve fazer o processo novo acontecer, ela deve transformar o atual no novo. Ela não deve simplesmente virar a chave e existir. Então, se isso é verdade, eu tenho que dedicar tempo. E essa parte seria a parte certa de fazer, né? Primeiro item, reservar tempo para fazer. Então, quando eu quero focar em alguma coisa, eu tenho que reservar. Primeira coisa é reservar tempo. Você fala, você tem tempo para fazer? O cara fala, não, então não vai acontecer, cara. Então, o primeiro item seria certo fazer, reservar tempo para executar. Isso dá para eu planejar, certo? E depois executar, certo? Quando eu vou executar, certo? Eu tenho que fazer aquilo do tempo adequado, né? O existe tem que ter o nível adequado. Assim, se o objetivo do processo
do projeto, né, for uma aderência de sistemas, eu vou precisar de mais detalhes nas atividades. Mas se eu vou levantar alguns gaps, eu não preciso de tantos detalhes, até porque não dá para eu tratar as 50 melhorias que vão aparecer ali e sempre vão surgir. Esse é o ponto. Então eu tenho que priorizar a melhoria. Então eu priorizo a melhoria. Eu tenho 10, eu consigo fazer duas. Faça as duas. Eu prefiro fazer as duas do que entregar as 10 para mostrar que teve bastante oportunidade. Oportunidade e outra, amanhã a oportunidade pode não ser a mesma. Então, assim, identifica ela, essa transforma ele, faça essa. Eu consigo uma, faça uma. O resultado é melhor. Assim, você pode deixar uma lista, talvez, para o escritório de processo, para o pessoal continuar, mas execute uma, né? E uma outra dica que é assim, conectar as partes, né? Assim, eu faço as is, já pensando na fase seguinte, que seria as melhorias. Então eu já faço o levantamento atual pensando nos gaps. E aí já conectei. Quando eu estou fazendo as melhorias, eu já faço pensando em como ela vai acontecer, em como ela vai virar processo novo, que é o to be, e o plano de ação. Então, assim, essa melhoria aqui, ela precisa de 3 ou 4 ações. Já escrevo ela, então, eu estou fazendo a fase dela, pensando na outra. Então, assim, eu só estou separando em fase para ficar didaticamente melhor de explicar, mas é tudo junto, né? A gente tem que tentar fazer conectado as coisas, né? Uma outra dica para fazer isso bem feito seria ter agenda dedicada para a gestão da mudança. Então, nesse exemplo que eu dei do cliente 2, a gente tinha uma agenda dedicada. E eu já fiz isso como esse consultor que faz agenda dedicada, e já teve um outro consultor terceiro dentro de um processo, de um projeto, para fazer só isso. E o que ele faz, né? Ele atua bem na hora que você está levantando as melhorias, ele entra para integrar e ele assume as melhorias como dele, ele lidera as melhorias e aí ele vai fazer aqui a gestão com os donos de processo, ou seja, estou fazendo melhoria de suprimentos. Assim que acabou e foi entregue para eles o desenho novo, o to be, o consultor vai para o outro processo. Por exemplo, foi lá fazer o comercial. E a gente está aqui com as melhorias na mão e o plano de ação na mão. Então, esse terceiro consultor ele vai fazer isso acontecer. Eu fazia quinzenal, por exemplo. Agenda quinzenal com esse dono de processo. Então, a cada 15 dias, eu fazia essa agenda com eles e falava, e fazia algumas perguntas, como, por exemplo, o que mudou? Você entendeu o plano de ação? Por que você não fez? Assim, o que você precisa? Qual é o apoio requerido? Isso aqui eu dou voz para o pessoal lá da operação ser ouvido pela diretoria, porque eu tenho que ser o elo, tá? Então, assim, se eu fazendo essas agendas, eu vou coletar informações muito boas, eu vou fazer andar. E aí eu tenho a reunião mensal, por exemplo, com a diretoria, e eu mostro isso. Eu mostro para ele, aquele processo ali está parado porque tem 10 ações, ele fez só 2, ele precisa de um sistema melhor, o sistema dele não faz. Então, essa reclamação, entre aspas, é uma coisa que ninguém faz. Porque o cara não vai falar mal lá pro diretor, cara. Então, é isso que a gente tem que fazer. O cara não vai lá e vai fazer reclamações com a diretoria, mas se você tiver fazendo a gestão do plano de ação, você tem essa obrigação, né? Outra coisa que dá para fazer aqui seria implantar um escritório de processos. A gente vai falar especificamente só de escritório de processos, mas basicamente ele é a continuidade das melhorias dentro da empresa. Ele é basicamente um comitê, um grupo de pessoas que continua sendo responsável por dar manutenção nos processos, por dar suporte aos donos de processo que têm dúvida. Por exemplo, as melhorias vão continuar surgindo. Elas vão continuar surgindo. Então, quando surgir oportunidade de melhoria, o que eu faço já que o consultor foi embora? Então, são essas pessoas denominadas de escritório de processo que vão dar manutenção quando tem dúvida, quando abrir chamado, executar essas melhorias. Então, se você antecipar
esse treinamento dessas pessoas, tá? Encontrar e não deixar lá para o último dia que não dá tempo, treina correndo. Você antecipa essa fase e as pessoas podem acompanhar a mudança com você conforme os processos vão acontecendo. E aí você pode dar esse suporte. É, aqui nós estamos falando para o consultor saber fazer, né? Mas caso não haja tempo, você pode entregar para a empresa o valor, né? E falar, ó, isso aqui tem que ser feito, gente. Ou, se não tem horas para eu fazer, isso tem que ser feito. E se você mostra com essa clareza lá atrás, a probabilidade de você conseguir até mais recursos da empresa é grande, porque ele tem que perceber o valor disso. Agora, se essas mudanças não são executadas, ele fala, isso aqui não vale nada para mim. Agora, se você mostra para ele, ó, a melhoria levantada para os suprimentos foi uma implantação de uma reunião de supply chain, de S&OP, por exemplo, onde você participa, né, compras, participa financeira, participa comercial, participa logística, que é uma reunião onde você conversa regular a demanda, né, então ali você fala quanto que tem que ser comprado, quanto que tem no estoque, decidem ali essa reunião de S&OP. Se você mostra que essa melhoria que estava num papel, escrito ali com algumas ações, você já implantou, falou, ó, a reunião de S&OP já está aqui acontecendo, o calendário dela é uma vez por mês, e você mostra os resultados dela são isso aqui, a gente já está comprando melhor, a gente já está tirando o estoque de baixo giro, então várias coisas que aconteceram depois da reunião, então você está mostrando o resultado, ele fala, isso aqui é interessante. Não fica perguntando de 3, 4, 5 melhorias que poderiam ser feitas, se a gente tem uma de muito impacto, e aí você mostra ela e você está falando com a diretoria, então funciona. Eu quis mostrar um exemplo aqui de que faz bastante resultado eu cuidar dessa mudança do cliente. Aí falar, mas eu vou embora uma hora, né? Sim, você vai embora em determinado momento, e esse momento que você for embora, ele vai lembrar de você e falar, ele executou essa e essa e essa mudança. Evidente que tem outras coisas para serem feitas, mas eles já estão progredindo lá sem você. Eu não defendo muito aquilo de vender a dificuldade, sabe? De plantar dificuldade para vender mais serviço. Porque se você está entregando valor, ele vai querer você junto com ele ali fazendo outras coisas, né? Se você se prende só a só faz mapeamento e fica vendendo, dificultando para poder vender mais mapeamentos, né? Acho que não é o caminho correto, né? O caminho correto é você entregar o valor para o cliente, ele vai querer mais valor, porque vale a pena. O valor é isso, né? O percebido, né? Ele vê que o que ele pagou é menor do que o que você está entregando, né? Então é a sensação de que ele está ganhando. Isso é o valor. Então isso só vem depois que eu entrego, depois do processo novo. Eu acho difícil o cara entregar só o processo e ficar maravilhado com os desenhos. Eu não me lembro de alguém que tenha falado isso, entendeu? Então, assim, a antecipação disso, né, a antecipação da transferência de conhecimento é uma coisa que pode trazer bastante resultado. Você fala, mas aí eu vou ter que dar atenção a isso, mas aí ele vai ser um braço seu, né? Você está transferindo conhecimento para o escritório de processos e ele vai te ajudar a conduzir essa melhoria. Eu vou falar com muito mais detalhes disso, né? Nessa jornada da melhoria que nós vamos fazer do dia 3, 4, 5 lá de novembro. Então eu vou falar dos pilares, né? E dentro dos pilares a gente vai fazer uma aula mais ilustrativa, assim, com exemplos. Então a gente vai falar muito mais com detalhe e lá eu vou mostrar o passo a passo, né? Vou mostrar o passo a passo de executar isso tudo que eu estou falando, né? Se faz sentido para vocês que eu estou falando, né? Lá eu vou mostrar com detalhes e mostrar que existe um passo a passo detalhado para chegar até a melhoria de alto impacto com produtividade, né? Para fazer caber mesmo dentro dos contratos. Eu queria deixar aqui sempre uma dica prática ou até um desafio para você que é consultor, que está atuando com processos e está levantando melhorias. Queria que você examinasse o seu processo, né? Examinasse as suas melhorias e respondesse isso que uma vez um diretor me perguntou: como estão as mudanças dos seus processos?
como estão as ações, né, das melhorias dos seus processos. Pergunta bem direcionada para você procurar para ver se você sabe quais são as melhorias, se você tem isso relacionado e se você sabe o que está acontecendo nos clientes que você está atuando ou no processo que você está, o que você já fez, o que você está fazendo agora. É assim um desafio. Dê uma olhada, ver se você está realmente executando essas mudanças e sabe pelo menos responder, como eu não soube num cliente lá atrás e hoje eu faço questão de saber. Então faça esse exercício de saber como estão as mudanças, né? Depois você entender isso, você vai ver que aquela questão lá do PDCA não é uma besteira, né? Não é assim aquela papo teórico, tal. Você faz, executa, aí você está medindo e aí você vai ter um novo processo, aí você faz, planeja de novo outras melhorias, né? Executa, mede de novo. Isso realmente funciona para processo, né? Certa vez, né, eu vi que quando você faz o plano, porque existe só dois caminhos, né, para fechar esse ponto aqui. Se você faz um plano de ação, se você faz um plano de ação e para chegar a algum lugar e não chega nesse lugar, basicamente tem dois caminhos aqui a resposta. Uma é que você fez o plano, né? Então considerando que você fez o plano, e a outra que você não fez o plano. Então se você não fez, acabou ali já o fim, você não sabe o que melhorar. Se você fez o plano, aí depois tem algumas alternativas. Ou as pessoas fizeram as ações pela metade, parcialmente, vamos chamar assim, ou elas não fizeram nenhuma das ações, então não deu o resultado devido, né? Você analisou lá, não deu resultado, ou elas fizeram tudo e aí você tem um outro problema. O seu plano não é bom, né? Então, basicamente é isso. Você fez um plano, não deu resultado. Aí você olha lá por quê, tentando achar a causa raiz. Ó, o cara não deu resultado porque ele fez mal feitas as ações, fez parcialmente, aí não vai dar resultado. Ah, ele não fez nada, então ele não executou o plano, então também não deu resultado, obviamente. Ou ele fez todas as ações, ele falou, não, mas como que é possível? Se eu fiz um plano, ele fez todas as ações e não deu resultado. O plano não é bom, o problema é que o consultor às vezes não aceita isso. Mas é uma coisa perfeitamente aceitável desde que você entenda como um ciclo. Né? Quando acontece isso, está faltando conhecimento no plano. Né? Então, assim, você tem que ou você estudar para fazer, ou você chamar alguém mais experiente, ou você trazer a experiência de outros projetos, de forma que o seu plano fique melhor. É o próprio PDCA. Você vai fazer o plano de novo, aí vai monitorar as ações de novo, aí, opa, já apareceu um resultado aqui, você vai fazer o plano de novo, e assim vai até você executar a melhoria contínua. Obviamente que o consultor tem um tempo limitado dentro do cliente, então você tem que focar nisso enquanto você está lá. Se você estiver trabalhando com melhorias, né? Se você estiver trabalhando só com a documentação, você não vai nem chegar nisso que eu estou falando aqui. Então faça esse desafio, né, das suas mudanças, né, de como estão as suas mudanças dentro dos seus processos, né, pode ser os antigos ou pode ser o que você está trabalhando hoje. Se quiser, me escreva aqui, que eu vou ter o prazer de responder, assim, a gente interagir, como achar os resultados nessas mudanças, ok? Então, vejo vocês depois, de novo no projeto aqui, 5h55, né? Na sexta-feira temos mais um tema para falar sobre essa jornada. E em novembro temos a própria jornada da melhoria, que é de 3, 4 e 5. E se quiser fazer a inscrição gratuita, está aqui na bio, né? Na descrição e no perfil, aliás. E aí você pode se inscrever, está dentro ali. A gente vai falar mais um detalhe sobre isso. Então, até a próxima.